chega. Deus estava até aqui contra os amalequitas, destrua totalmente, tudo. Eu não quero saber de nada desse povo. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Bom dia, tudo bem? Que bom ver vocês aqui na casa do Senhor, amém? Vamos para a palavra do Senhor? Abra em 1 Crônicas, Velho Testamento, amém? 1 Crônicas, irmãos. 1 Crônicas 10. 1 Crônicas 10. Nós vamos ler do 4 até o 6. Amém? Diz no 4 assim, ó. Então disse Saul ao seu escuteiro: arranca, perdão, irmão, vamos ler a partir do 1. Coloca para mim do 1, Luiz. Coloca do 1 para mim. Vamos ler do 1. Colocou ali? Diz assim, ó. E os filisteus pelejaram com Israel. E os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram feridos nas montanhas de Gibeoa. E os filisteus apertaram com Saul e com seus filhos e feriram os filisteus a Jonatas e a Abinadab e a Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o acharam, e ele temeu muito os flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. Amém? Esse aqui é o primeiro rei de Israel. Primeiro rei escolhido por Israel. Amém? Eu estou lendo o final da história deste homem, porque eu quero que vocês prestem muito atenção nessa situação. Esse homem, ele vai para uma batalha e ele perde a batalha. E nessa batalha, ele vê os seus filhos morrer. E a batalha aperta mais um pouco e ele decide tirar a sua própria vida. E ele tem um escudeiro com ele ali, alguém que carregava as ferramentas, as armas dele, e ele fala com esse homem: vem, pega essa espada e me mata. E o escudeiro não quer matar ele. Então ele mesmo pega a espada e ele mesmo se mata. Ele mesmo se mata. Ele mesmo acaba com a sua própria vida e acaba com a vida de toda a sua família. Sabe, irmão, nós temos um compromisso muito grande aqui nessa terra. Cada um de nós tem um compromisso muito grande aqui nessa terra. Deus nos escolheu e nos chamou para que nós salvássemos a nossa vida e salvássemos a vida da nossa família. Foi essa a escolha que por isso Deus escolheu esse homem. Deus escolheu ele, e o povo escolheu ele como rei, e Deus ungiu ele como rei. Mas o final da vida deste homem é essa. Ele mesmo tirando a sua própria vida
e vendo toda a sua família ser destruída. A palavra de Deus vai dizer que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. A ideia do diabo é destruir a minha vida, a tua vida e a vida de toda a tua família. Por isso que eu estou lendo essa história hoje, para que o Espírito Santo possa acordar alguém aqui que está brincando com as coisas de Deus, que está levando as coisas de Deus assim, talvez com uma palavra deste mundo, no oba-oba. E talvez ela seja a única pessoa que conhece a palavra de Deus. E o resto da sua família não conhece. O resto da sua família depende dela para receberem a salvação. Ou talvez toda a sua família conhece a palavra de Deus, mas não estão levando a sério. Estão brincando com as coisas de Deus. E com as coisas de Deus não se brinca. Com as coisas de Deus não se brinca, meu irmão. Porque o final da vida é essa. É morte. Amém? Mas só que o Senhor Jesus Cristo diz na palavra dele que ele veio para trazer vida e vida em abundância. Amém? Eu li o final da história de Saul para que você preste bem atenção, porque a gente vai ler um pouco da história deste homem, para que a gente possa aprender com a caminhada dele, o que ele fez de errado, que talvez nós estejamos fazendo essas coisas de errado também, e isso está entristecendo o coração de Deus. E talvez você não saiba, ou talvez eu não saiba que eu estou fazendo essas coisas erradas, e eu estou entristecendo o coração de Deus porque eu estou fazendo essas coisas erradas, e eu acho que está tudo bem, eu acho que está tudo certo. Só que depois que as coisas ruins acontecem, não adianta mais, irmãos. Depois, tudo pode ser resolvido enquanto há vida. Enquanto há vida, pode-se resolver as coisas. Amém? Pode-se mudar de atitude. Podemos se firmar mais na palavra de Deus. Podemos ver aquilo que está errado e consertar. Podemos consertar enquanto temos caminhando nesta terra. Mas depois que morreu, agora Saul não pode fazer mais nada. Amém? Vamos ver um pouquinho a história deste homem? Amém? Então quero que você abra a tua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel, irmãos. Profeta Samuel. Você deixa marcadinho aí que depois a gente volta para cá de novo. A história dele tem bastante coisa para ler. A história desse primeiro rei de Israel. Mas eu escolhi alguns pontos. Se você puder, em casa, você leia toda a história deste homem. Amém? Glória a Deus. Acharam aí? O 9? Diz assim, ó. Sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou Deus mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Amém? Olha só, irmãos. Eu escrevi aqui, ele era da tribo de Benjamim. Saul era da tribo de Benjamim. Seu pai se chamava Quis. Amém? E ele era um jovem. Olha só como acontecem as coisas. Esse jovem estava na sua casa, com seu pai, estava lá ele, e aí chega uns moços e falam para o pai dele assim, ó, olha só, Quis, as tuas jumentas desapareceram, sumiram as tuas jumentas. Aí ele olha para o filho dele
e diz para ele assim, ó, levanta desse sofá, larga esse celular e vai buscar a jumenta que desapareceram. Mais ou menos assim. O pai dele diz para ele assim, ó, vai procurar as jumentas que se perderam. E ele se levanta e ele pega um amigo, um servo, e vai buscar as jumentas. E ele começa, Saul sai buscar as tal das jumentas e começa a procurar, e não acha as tal das jumentas. Aí ele diz para o amigo dele assim, ó, vamos voltar porque eu não achei, talvez meu pai esteja preocupado comigo. E aí o que estava com ele diz assim, olha, aqui perto tem um vidente, tem um profeta, e tudo que ele falar dá certo, vamos lá falar com ele? Aí ele disse, tá, vamos lá falar então, para ver se ele me ajuda a descobrir onde é que estão as minhas jumentas. Com essa intenção, Saul chega até Samuel. Só que Deus, um dia antes, já tinha falado com Samuel. Deus disse para Samuel, Samuel, eu escolhi um homem que vai ser rei sobre Israel. E amanhã, a essas horas, ele vai vir te procurar. Vai vir procurando umas jumentas. E aí tu vai ungir ele e vai consagrar ele sobre rei de Israel. E esse jovem chega diante do profeta. E aí quando ele chega para o profeta perguntando das jumentas, Samuel disse para ele assim, eu sei que tu está procurando. Tu está procurando umas jumentas, né? Não te preocupa, já encontraram a jumenta, não te preocupa mais com isso. Vou fazer o seguinte, vem, porque eu estou subindo a adorar a Deus. E ele vai, e lá tem uma festa, e muitas mesas, e lá ele pega, Samuel pega esse jovem e coloca no melhor lugar da mesa, no lugar onde sentavam as pessoas importantes. E aí fala para o cozinheiro, diz assim para o cozinheiro, cozinheiro, sabe aquela comida que eu pedi para te preparar? Traz aquela comida. Aí o cozinheiro traz aquela comida e coloca na frente de Saul. Saul não está entendendo nada do que está acontecendo. Ele foi procurar a jumenta, ele queria resolver as coisas dele. Só que Deus tinha algo mais para fazer na vida dele. Deus não queria só resolver a vida dele. Deus queria transformar a vida de Saul. Aí ele senta na mesa e come. E aí Samuel disse para ele assim, ó, todo o desejo de Israel são para ti e são para a tua casa. Ele não entendia aquelas coisas, ele disse para Samuel, eu não sei o que tu está falando, porque a minha família, eu sou da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel, a minha casa é a menor, nós somos os menores. Ele não entendia aquilo, porque o desejo de Israel era ter um rei, e esse rei seria ele, esse jovem. Aí ele dorme lá e de manhã ele se acorda. E Samuel fala para ele assim, ungiu ele e disse para ele assim, olha só, Deus está te levantando como príncipe de Israel. Tu que vai comandar todo Israel. E unge a cabeça dele. E diz para ele, quando tu sair daqui, tu vai encontrar no cemitério onde está Raquel enterrada, 2 homens. E lá eles vão te falar que teu pai já encontrou as jumentas e está preocupado contigo. E aí depois tu vai andar mais um pouco e tu vai encontrar uns homens subindo com umas cabritas e 3 pão. E esses homens vão te dar 2 pão. E depois tu vai andar mais um pouco, lá tu vai encontrar uns profetas que eles vêm batendo uns tamborim e vêm cantando e eles vêm profetizando, e tu vai entrar no meio deles e tu vai profetizar. Tu vai profetizar com ele. E tudo isso acontece e as pessoas olham para aquele jovem e dizem, isso aí não é Saul, jovem Saul? Da onde que esse jovem está profetizando? Por que ele está profetizando? Ele não é profeta, mas o que aconteceu com ele? Ele está profetizando.
E aí ele vai para a casa dele. Quando ele chega na casa dele, ele começa a lavrar a terra. Vai lavrar a terra. E aí ele volta de lavrar a terra, aí tem um povo chorante. Tem um povo chorando lá. O povo está chorando. E aí a palavra de Deus vai dizer que ele pergunta: o que esse povo está chorando? Aí dizem para ele: não, é porque os inimigos vieram e vão destruir o povo de Israel. Vão matar todo mundo, a não ser que façam um acordo, que o olho de cada homem seja furado. E a palavra de Deus vai dizer que o Espírito do Senhor se apossa sobre Saul. E ele pega aqueles bois que ele está trazendo e ele corta cada um deles, pedaço por pedaço, e manda para as tribos de Israel. E todo o povo de Israel se ajunta, e a Bíblia fala que eles se ajuntam como um homem só. Ali, esse jovem tem a primeira batalha dele, e uma grande vitória Deus dá. Porque ele saiu dali e Deus transformou o coração dele. Mudou o coração daquele jovem em outro coração. Foi aí que nós vimos aqui, no 9. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Amém? 11, 4 a 7. Pega o 11 aí, irmãos. No 11, do 4 ao 7. Diz assim, E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo atrás dos bois, e disse Saul: Que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. E tomou um par de bois e cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel, pelas mãos dos mensageiros, dizendo: Qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Aleluia! E assim eles conseguiram vencer a primeira batalha. Amém? Glória a Deus, irmãos. 13, do 8 até o 13. Vamos lá. Do 8 até o 13. Acharam? Diz assim, E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e oferta pacíficas, e ofereceu holocaustos. E aconteceu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizestes? Disse Saul: Porventura via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinha nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. Eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei.
forcei-me e ofereci holocaustos? Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre. Amém? Glória a Deus, irmãos. Agora esse homem vai para mais uma luta. E Samuel disse para ele: vai lá, fica lá em Gilgal e me espera. Daqui 7 dias eu vou lá e nós vamos fazer sacrifícios ao Senhor e Deus vai te dar vitória sobre esses inimigos. Só que chegou no dia 7 e Samuel não tinha aparecido ainda. E o povo começou a se desesperar e se espalhar. E Saul ficou com medo e ficou desesperado. Ficou desesperado. E ele: pô, Samuel não aparece. E o povo está indo embora. E eu não tive resposta do Senhor. Aí o que ele faz? Ele mesmo traz um animal e ele mesmo sacrifica. Ele oferece o holocausto e quando ele está terminando de oferecer, quem é que chega? Samuel chega. Samuel disse: por que tu não obedeceu? O que Samuel disse para ele? Vai e espera. Amém? Muitas vezes, irmãos, a palavra de Deus, ela diz para nós assim, ó: espera. Sabe? Aí a pessoa olha para a situação, ela olha para as coisas que estão acontecendo na vida dela, ela olha porque a coisa está ficando feia e ela fica desesperada. Ela fica desesperada. Aí ela quer ajudar Deus. Aí ela quer fazer alguma coisa para resolver aquela situação, porque ela está desesperada. Primeiro erro de Saul. Um erro que a gente comete muito, irmãos. Quando nós colocamos os pés pelas mãos, ou o carro na frente dos bois, e nós só tínhamos que esperar um pouquinho mais. O nosso Deus é dono do tempo. Ele está no controle de tudo. Nada foge do controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Não importa a situação que você estiver passando. Se está ruim, se você estiver desesperado, não coloque os pés pelas mãos. Isso te mostra que nós não confiamos em Deus. Quando a nossa fé, ela é colocada à prova, e nós nos deixamos abalar pela circunstância, por aquilo que os nossos olhos estão vendo, por aquilo que nós estamos sentindo. E isso desagrada a Deus. Porque Deus, Ele não quer saber daquilo que estamos sentindo, daquilo que está acontecendo no nosso derredor, se Ele já deu a palavra dizendo, espera. Se Ele está dizendo, confia. Se Ele está dizendo, não te desespera. O nosso Deus é um general de guerra e Ele nunca perdeu uma batalha. Ele nunca perdeu uma batalha. Então não se desespere. Não sei qual é as tuas lutas, não sei o que tu está passando. Mas a palavra de Deus é, não te desespera, confia. Espera, isso vai passar. Isso é só um temporal, isso vai passar. Isso vai passar. Amém? Deus continua no controle de tudo. Deus continua operando milagre. Deus continua dando vitórias, irmãos. Amém? Glória a Deus, irmãos. Aí Samuel disse, tu agiu nerciamente. Se tu tivesse confiado um pouquinho mais, às vezes é aquele pouquinho mais que a gente não aguenta esperar,
e quer resolver de uma vez por todas porque não aguenta mais. Espera um pouquinho mais, que o milagre vai acontecer, a provisão vai vir, o vento vai acalmar, a tempestade vai se acalmar. Amém? Vai acontecer. Aí o profeta diz para ele assim: olha, sabe, porque tu agiu desta maneira, se tu tivesse esperado um pouquinho mais, Deus teria te confirmado rei para sempre sobre Israel. Não era para ser Davi, era para ser Saul. Amém? Não perca aquilo que Deus tem para dar para a tua vida por causa do teu agir, do meu agir. Porque muitas vezes a gente fica desesperado. No mundo tereis aflição. Aí Jesus diz assim, ó, tem bom ânimo, não te desespera. Amém? Aguenta só mais um pouquinho. Amém? Agora vamos para 15, mesmo Samuel 15, 19 a 26. Deus dá mais uma missão para o homem. Deus dá mais uma oportunidade para o homem. Encontraram? Diz assim, ó. Por que, pois, não destes ouvido à voz do Senhor? Antes voastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo, ovelhas e vaca, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. O entender melhor é do que gorduras de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas reis sobre Israel. Amém? Até aqui, irmãos. Depois em casa você continua lendo. Amém? Deus dá mais uma oportunidade para ele. E dá uma missão para ele. Para ele destruir os amalequitas. Porque os amalequitas perseguiam o povo de Israel desde que o povo saiu do Egito. A primeira batalha do povo de Israel quando ele sai do Egito é contra os amalequitas.
O povo está vindo no deserto, não tem espada, não tem escudo, não tem arma, nunca lutou, só fazia tijolo, só sabia fazer tijolo, só sabia amassar tijolo com capinha, só que eles sabiam fazer. Eles nunca tinham entrado numa batalha. E os amalequitas acharam uma oportunidade para tentar destruir o povo de Deus. E afrontaram e entraram em lutas. Aí Moisés chama Josué e Calebe e junta alguns homens ali e diz para eles assim, vão contra os amalequitas. E Moisés sobe no monte, a gente já falou sobre isso, que lá, enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, Israel, Josué e Calebe venciam os amalequitas. Quando ele cansava a mão, os amalequitas prevaleciam. Aí o irmão de Moisés e outro homem seguraram as suas mãos, botaram ele sentado numa pedra e seguraram as suas mãos. E ali eles conseguiram ter a primeira batalha contra os amalequitas. Só que os amalequitas nunca pararam de perseguir o povo de Israel. Nunca pararam. E Deus dá uma ordem a esse homem dizendo: chega, eu quero que tu vá lá, Saul, e destrua totalmente com eles. Destrua totalmente, tudo. Eu não quero saber de nada desse povo. Não quero nada. Eu não quero ovelha, não quero vaca, eu não quero ouro, eu não quero nada desse povo. Deus estava até aqui contra os amalequitas, Deus não queria nada. Aí Saul vai para a batalha e destrói com os amalequitas. Só que ele pega o rei dos amalequitas, traz vivo. Ele pega, olha para os animais, ele olha para as coisas boas que tinha lá. E aí ele diz para o povo assim, é para destruir tudo. Aí o povo diz para ele assim, não destrua tudo. Olha só que lindas ovelhas. Olha só que gado mais lindo. Vamos levar para sacrificar ao Senhor. E não era isso que Deus tinha dito. Deus disse: destrua tudo. Destrua tudo. Aí ele disse para Samuel: mas o povo, eu dei ouvido para o povo, eu temi o povo, então trouxemos para sacrificar. Quando Deus dá uma ordem, irmão, quando Deus fala alguma coisa, a única maneira de vencer é obedecer até o final. Não tem acordo, sabe? Esses inimigos estavam há milhares de anos perseguindo o povo de Israel. Estavam ali no meio, de vez em quando eles atacavam, de vez em quando eles se afastavam, de vez em quando eles atacavam, e Deus queria resolver aquela situação. Existem situações em nossas vidas que há muitos anos Deus quer resolver essa situação. Há muito tempo Deus quer resolver, quer acabar com isso de uma vez por todas. Deus está até aqui com essa situação que Deus quer resolver de uma vez por todas. Mas aí nós pedimos conselho para um, nós pedimos conselho para outro, nós buscamos nas redes sociais umas ideias, e aí a gente vai levando, e a gente acha que não precisa ser assim. Eu acho que dá para levando isso, porque talvez dê resultado, talvez até dê para ganhar um dinheirinho e ofertar na igreja. Deus quer mudar a tua vida e a tua casa de uma vez por todas.
Mas existem alguns amalequitas que precisam ser destruídos totalmente antes que Deus não deseja te rejeitar. Deus não quer nos rejeitar. Mas existem alguns amalequitas que precisam ser destruídos. E só você e Deus sabe. Aí você ora, você busca, você clama e você diz, Senhor, ele disse para Samuel, não, ao contrário, eu obedeci ao Senhor. E eu andei no caminho que o Senhor mandou. E Samuel disse, não, tu não está andando no caminho, homem, tu transgrediu a palavra do Senhor, tu transgrediu. Deus disse para ti que era para exterminar tudo. Deus lá está se importando com ovelha, Deus está lá se importando com esses bens aí. Deus não quer saber dessas coisas. Deus quer saber da tua obediência, homem. Deus quer que tu obedeça. Deus quer confirmar o teu reinado. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. Não tem acordo. É para exterminar com tudo, é para exterminar com tudo. Acaba com isso de uma vez. Acaba com isso. Arranca, extermina. Isso tem que vir a pó da tua vida. Isso tem que acabar de uma vez por todas. Esse homem não quis obedecer a Deus, porque temeu o povo. Jesus Cristo fez uma parábola e ele diz assim, aquele que ouve a palavra do Senhor e obedece, é como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Pode vir o vento que vier, pode soprar como soprar, não vai cair, irmão, tua casa jamais vai cair, jamais, jamais, jamais Deus vai permitir que a tua casa caia. Se você estiver obedecendo a palavra do Senhor, a tua casa vai estar sobre a rocha. Mas se não der ouvido, é uma casa edificada sobre areia, e o vento vem e derruba, e não fica nada de pé, não fica nada de pé. O reinado desse homem acaba aqui. Ele continua rei ainda, ele continua rei. Ele força Samuel a ir com ele, porque ele queria se apresentar diante de Deus, diante dos homens, como um rei. Aí ele pega, Samuel quer ir embora, e ele pega as vestes de Samuel e rasga, e Samuel disse para ele, assim como tu rasgou minhas vestes, Deus hoje rasgou o teu reinado, e vai chamar outro, um homem segundo o seu coração. E ele disse, mas vem comigo, vem comigo. Então Samuel vai com ele, ele se apresenta diante do povo e faz sacrifício, e todo o povo fica olhando para aquele rei, dizendo, olha, Samuel está com ele é rei, mas ele não era mais rei, Deus já tinha rejeitado ele. E se você continuar olhando um pouquinho mais, a palavra de Deus vai dizer que o Espírito de Deus se afasta dele. E um espírito imundo entra na vida desse homem. Esse homem, ele foi consagrado para ser rei. Foi chamado para reinar. Mas por causa da sua desobediência, ele perde a presença do Senhor, e um espírito maligno entra dentro dele. A palavra de Deus fala que o diabo, quando ele sai da vida da pessoa, ele anda por lugares áridos. Mas aí ele resolve dar uma passeadinha lá para olhar aquela casinha antiga dele, onde ele foi obrigado a sair por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo. Aí ele olha e acha aquela casa vaziazinha, varrida, ornamentada, limpinha. O que o diabo faz? Ele volta e traz 7 espíritos piores do que ele. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Aconteceu com Saul isso.
Ele recebeu o Espírito de Deus, e Deus deu grandes vitórias a ele. Mas o Espírito de Deus se retirou de Saul, e um espírito maligno entrou ali. Você conhece a história? Para ele se aquietar, Davi tinha que ir lá tocar a harpa, senão ele não conseguia ter paz em seu coração. Ele não conseguia ter paz. Um rei, uma pessoa que tinha tudo, mas ele não tinha paz. Não tinha paz. Amém? Quero que você volte lá para Crônicas de novo, irmão. Vamos ler? Assim morreu Saul, por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. Amém? Assim, ó. Assim morreu Saul, por causa da sua transgressão. Transgrediu. Coloca para nós aí, Lu. Vamos ler um pouquinho sobre a palavra transgressão. É muito vago a gente falar assim transgressão, né? Vamos ler. Quebra de uma lei, mandamento ou aliança estabelecida por Deus. É um ato consciente de desobediência ou rebeldia, onde a pessoa cruza alguma fronteira moral conhecida ou rompe um pacto de confiança com o Criador. Isso significa transgressão. Amém? Isso significa transgredir. Esse homem tinha tudo para reinar, para que a sua família, a sua geração reinasse. Mas ele transgrediu a palavra do Senhor. Ele não guardou a palavra do Senhor. Amém? Uma vida com Deus, irmãos, ela precisa ter esses cuidados de não transgredirmos a palavra do Senhor e de guardarmos a palavra do Senhor. Amém? Para que essas coisas não venham acontecer sobre nossas vidas. Para que não aconteçam essas coisas sobre nossas vidas, irmãos. Amém? Para que não haja transgressão. Você sabe o que aconteceu na vida desse homem? Por causa da sua transgressão, ele viu a sua família morrer. Ele mesmo morreu. Talvez você não morra assim na carne, talvez você não veja seus familiares morrerem na carne, mas morrerem espiritualmente. Sabe? Morrer espiritualmente. Será que você não está morrendo espiritualmente? Será que você não está esfriando na fé? Será que as coisas de Deus para você não estão perdendo aquele brilho que tinha antes? Hoje tanto faz como tanto fez? Será que a palavra do Senhor entra num ouvido e sai no outro? Precisamos guardar a nossa fé em Deus, irmãos. Precisamos guardar a palavra do Senhor em nosso coração. Precisamos guardar-nos de não transgredir aquilo que Deus ordenou sobre nossa vida e sobre nossa casa. Talvez a esperança da tua casa seja só você. Mas se você estiver na palavra de Deus, você não está sozinho. Amém? Glória a Deus, irmãos. Quero que você abra em Apocalipse, para nós terminar. Apocalipse 5, do 9 ao 10. Vamos ler, irmãos? E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com seu sangue compraste para Deus homens
de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E eles reinarão sobre a terra. Amém? Olha só, irmão. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pagou um alto preço por mim e por você. Foi um preço muito caro que Deus pagou entregando o seu único filho para morrer em nosso lugar. Foi um preço muito alto que o Senhor Jesus Cristo padeceu naquela cruz por causa de mim e por causa de você. Para que hoje você seja rei e você seja sacerdote. Deus te chamou para ser rei e para ser sacerdote. Amém? Foi para isso que Deus te chamou. Foi para isso que Deus te escolheu, para reinar aqui nesta terra e também na eternidade, na Nova Jerusalém. Amém? O rei, ele manda. O rei, ele manda. O sacerdote, ele leva as orações do povo até Deus. Antigamente, o povo pegava e trazia as suas ofertas, os seus sacrifícios, seus animais, e ali era sacrificado. E ali o sacerdote pegava o sacrifício e santificava o povo. Você foi chamado para reinar contra as hostes do diabo. Jesus Cristo, ele chamou seus discípulos e disse assim para eles, ó: eis que te dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e mal nenhum vos sucederá. Amém? E mal nenhum vos sucederá. Esta é a autoridade que está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Não tem acordo para o diabo na tua vida, na tua casa, na tua família. Não tem acordo. Não tem acordo com ele. Amém? Quem reina lá na tua casa é Deus, é o Espírito Santo, não o diabo e as obras dele. E se ele está reinando lá, é porque o rei que devia estar reinando lá não está reinando. Se a obra do diabo está reinando na tua casa, na tua família, é porque aquele que Deus chamou para reinar não está reinando. Te posiciona, irmão. Porque Deus te chamou para reinar lá. Para lutar contra o diabo, para levar salvação para a tua casa, para a tua família, para não aceitar esta situação. Samuel disse para Saul: espera lá, 7 dias eu vou lá. Não disse horário, mas Saul, ele se desesperou e colocou os pés pelas mãos. E não era isso que Deus mandou. Deus disse para ele esperar. Você, como rei, não pode se desesperar na tua casa. Você tem que ser a última pessoa ou a única pessoa que não pode se desesperar. Pode ser que tudo esteja pegando fogo, todo mundo apavorado, mas você não, porque não foi para isso que Deus te chamou, para se desesperar. Chorar com os que choram, lamentar com os lamentos, horas de tristeza, sim. Mas na luta, na dificuldade, na aflição, na afronta, você tem que permanecer de pé. Chega de se prostrar diante das lutas e das dificuldades, porque não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para reinar, foi para isso que aquele sangue correu naquela cruz. Foi para isso. E o sacerdote? É você que tem que apresentar para Deus
aquilo que está acontecendo na tua casa. Não é para, não, Deus não te chamou para apontar o dedo e dizer fulano não muda. Ciclano é assim e nunca vai mudar. Deus te chamou para ser sacerdote, chegar diante de Deus e dizer: Senhor, está tudo errado na vida do fulano. Está tudo errado lá, Senhor. Mas eu quero apresentar ele para o Senhor, porque eu sei que o Senhor nunca perdeu uma batalha. E eu quero apresentar essa vida diante de Ti e dizer para o Senhor: muda, Pai. Muda essa situação. Estou aqui como sacerdote, porque o Senhor me chamou para ser sacerdote. Eu quero dizer ao Senhor que eu não aceito, e eu sei que o Senhor não aceita também, porque o Senhor me chamou para ser sacerdote na minha casa. Então eu não aceito esta situação na minha casa, eu não aceito essa situação na minha família. E te santificar, irmão, porque o sacerdote, antes de ele entrar no Santo dos Santos, sabe o que ele fazia? Ele se santificava. Ele se lavava e se santificava. Amém? Não sei qual é o amalequita que está impedindo a tua santidade. Nem sei quantos anos que isso está na tua vida. Mas Deus te chamou para te apresentar diante dele como sacerdote e te purificar. E abrir o teu coração para Deus e dizer: Senhor, há muitos anos esse amalequita está aqui na minha vida, Senhor. Eu não aceito mais viver assim. Não foi para isso que o Senhor me chamou. Não aguento mais envergonhar o teu nome. Não aguento mais viver assim, Senhor. Santifica-me, Pai. Santifica a minha mente. Santifica o meu coração. Santifica o teu propósito na minha vida. Porque eu não aceito mais viver assim, Senhor. Não aceito mais ser essa pessoa fraca. A partir de hoje, quem vai reinar na minha casa sou eu, com a autoridade que o Senhor me deu. Muda os meus olhos, abre o meu entendimento. O apóstolo Paulo vai falar que nós devemos buscar o Espírito Santo e buscar os dons do Espírito Santo. Busque o dom do entendimento e diga: Senhor, me dá dom do entendimento, porque eu quero entender o que está acontecendo na minha vida para que eu mude. Me dá dom do entendimento para que eu entenda o que está errado na minha vida, na minha casa, na minha família, porque isso vai mudar, Senhor. Assim como está, não fica mais. Porque eu não quero ver a minha família morrer. Também não quero morrer, Senhor. Também não quero morrer. Porque Deus escolheu Saul para reinar, ungiu, mudou seu coração, encheu ele do Espírito Santo, para que ele reinasse para sempre. Mas esse homem fez escolhas erradas, e talvez nós estamos feitos escolhas erradas. Talvez nós estamos fazendo as escolhas erradas. Mas a palavra de Deus hoje vem para que os nossos olhos se abram e essas coisas erradas a partir de hoje sejam arrancadas da nossa vida. E o reino de Deus se estabeleça sobre a nossa vida, sobre o nosso coração e sobre a nossa casa. Amém, irmãos? Foi para isso que Deus me chamou. Foi para isso que Deus te escolheu, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Esta é a palavra do Senhor para hoje, irmãos. Guarda ela no teu coração. Fecha a tua Bíblia e vamos nos colocar de pé. Amém?